Histórias sobre irmãos gêmeos são sempre muito famosas no nosso imaginário. Por que será? Oi, eu sou a Flávia e esse é meu canal para falar de literatura. Eu me dedico a falar de livros nacionais e eu garanto que você vai sempre encontrar uma boa dica por aqui. Então aproveita, já me segue, ativa as notificações, porque hoje eu vou falar de Véspera, da Carla Madeira. Então vamos direto à história, porque daí vocês já vão entender onde estão os gêmeos que eu falei lá no início. Tudo começa quando a Vedina, que é uma das personagens dessa história, abandona o seu filho num ato impulsivo. Sabe quando você está naquele momento de vida que você já aguentou muita coisa e aí você vai atropelando os seus afazeres? É isso que aconteceu com ela. Tanto que imediatamente após ela abandonar o filho, ela se arrepende. E aí ela volta ao local onde ela deixou o menino, só que aí ele não está mais lá. E é a partir daí que a narrativa se divide em dois tempos, onde num pedaço da história você acompanha a busca da Vedina pelo filho, que ela acabou perdendo, e tudo o que aconteceu antes desse fatídico dia. E é daí que vem o título do livro, Véspera, porque ele se propõe a analisar tudo o que aconteceu antes, tudo o que aconteceu na véspera da véspera da véspera e que pode ter levado a Vedina a tomar aquela atitude. E é também nesse momento que nós conhecemos os gêmeos, Caim e Abel, que têm uma relação com a história da Vedina também. E como vocês já devem saber, Caim e Abel são os nomes de outros dois irmãos, que são citados na Bíblia em uma história que conta quando Caim matou o Abel, porque ele sentia ciúme do irmão e ele achava que havia uma disputa entre eles para tentar agradar a Deus. E é por causa dessa história que esses dois nomes carregam até hoje muito estigma. Então imagina você ter dois filhos com esses nomes. Inclusive na história explica como que eles acabaram tendo esse nome, porque teve um lance lá entre os pais deles, e daí o pai meio que tentando sacanear a mãe fez isso e registrou os filhos com o nome de Caim e Abel. Então tem essa parte na história ali que explica também como que isso aconteceu e claro, tudo que essas crianças vão passando no decorrer dali por terem esses nomes. O que também explora muito o nosso imaginário e a própria relação entre esses dois irmãos ali na história. Como tudo isso, a história de Caim e Abel se une junto com a história da Vedina e tem mais uma outra personagem importante também, a Veneza, que é a amiga da Vedina, como que tudo isso se entrelaça ali entre passado e presente em meio a essa história. De uma forma que só a Carla Madeira sabe fazer. Se você já leu algum outro livro dela, você sabe muito bem do que eu estou falando. Véspera é uma análise do presente e todos os fatos que antecederam aquele momento e que podem de alguma forma, ou talvez de uma forma racional, que é o que a personagem tenta fazer ali, explicar o que levou ela àquele ato de abandonar o filho ali no início da história. Bom, e é isso. Eu deixo vocês com mais uma excelente obra da Carla Madeira e se você já leu, me conta aí o que você achou.